Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Claudemir Dias, sou doutorando em artes pelo Instituto de Artes da Unesp em São Paulo, sou um dos integrantes do Espaço de Criações Coletivas Arte Mais. Vou falar um pouquinho para vocês hoje aqui sobre o artigo Interfaces da Serra, uma exposição em poéticas híbridas. Esse projeto foi foi aprovado sobre o edital de incentivo à cultura de Pindamonhangaba, São Paulo, e de incentivo a Aldir Blanc, durante o ano de 2021. Esse projeto trata, então, sobre a criação de uma exposição presencial, a priori presencial, sobre a união de artistas de poéticas distintas, de música, desenho, pintura, fotografia, audiovisual, trabalhando em conjunto, tendo como tema central a Serra da Mantiqueira. Todos esses encontros, esse projeto vai se dar ao longo, então, de 4 meses, com encontros semanais. Esses encontros são acompanhados por um curador, propositor. Esse curador, ele participa desses encontros, propondo, refletindo, unindo pensamentos, fazendo indagações, para que as pessoas, para que os artistas pudessem, então, refletir sobre esse tema e que a gente pudesse, então, construir um trabalho sobre a Serra da Mantiqueira. Bom, os autores que vão fundamentar essa pesquisa são a Salles, o Strover, Parson e o Valente. Interessante falar também que esse projeto ele foi acompanhado por um fotógrafo, então, ao longo de todos esses encontros, eram feitos registros fotográficos de todo esse processo, desse desenvolvimento dos trabalhos, dessa união, desses pensamentos. O primeiro encontro, então, no primeiro encontro que eu vou falar aqui sobre um pouquinho do que aconteceu e de algumas proposições. No primeiro encontro a gente fala, então, cada artista traz para essa fala, traz para esse encontro uma fala sobre o seu pensamento, o que ele pensa, qual o seu olhar, qual a sua poética com relação à Mantiqueira, como ele enxerga essa Mantiqueira, como ele enxerga essa serra. Então, nesse primeiro momento, a gente está individualmente apresentando os nossos pensamentos e os nossos olhares com relação à serra. E a partir do desenvolvimento, então, do projeto, cada artista vai, ao longo dos encontros, se apropriando dessas outras ideias, desses pensamentos, e tentando fazer a hibridação entre um artista e outro, tentando unir essas linguagens. É interessante apresentar também que, durante os encontros, a gente tem esse painel onde todas as ideias, pensamentos, técnicas, eles são anexados para a gente, se o artista tivesse a necessidade de escrever algo, de falar algo, quisesse ir acrescentando nesse painel, como se fosse um mapa mental mesmo, como tema central Serra da Mantiqueira, a gente vai fazer, então, todo esse acompanhamento desse processo. Então, esse registro nesse painel é justamente para a gente acompanhar o desenvolvimento do projeto. E aí eu apresento dois trabalhos para vocês. Um com um trabalho que não teve tanto êxito assim, e um trabalho com que a gente acabou concretizando e acaba apresentando enquanto resultado final. Esse trabalho a gente tem são um cubo que vários pensamentos foram colocados ali de várias faces sobre o que nós pensamos sobre a Serra da Mantiqueira, quais esses olhares sobre a Serra da Mantiqueira, da questão mais sensorial, dessa questão mais mística, dessa questão mais palpável de quem são as pessoas que habitam essa serra, quem são esses animais, qual é a mata, mas então todos os olhares com relação à serra. E isso ia ser feito em um cubo, isso foi feito, na real, em um cubo, com várias faces, as pessoas iam manipular esse objeto, mas o interessante é colocar é que esse objeto, quando a gente explorou várias possibilidades, chegamos a um resultado final, e quando obtivemos esse resultado, nós percebemos que esse trabalho não teve, a sua potência foi diminuída, né? A gente acabou não tendo um resultado bacana. E aí o Parson vai falar que a obra só tem seu êxito quando ela quer. E a gente teve da maneira mais vivencial, a gente vivenciou todo esse processo, por mais que nós trabalhássemos nessa ideia, a gente chegou ao final e percebeu que esse trabalho ele não se concretizou, ele não ganhou, teve a potência que nós gostaríamos, né? Enfim, mas é sobre esse processo que eu gostaria, que eu estou debruçando e gostaria de compartilhar com vocês.
que é esse caminhar da obra, onde uma possibilidade leva a outra, que leva a outra, e a gente vai tendo essas várias possibilidades sendo apresentadas. E, em especial, tendo como, pensando isso individualmente, a gente acompanha o artista, é mais fácil de você fazer esse traço, né? Elencar essas possibilidades por onde ele está percorrendo. Agora, em um processo coletivo, isso fica mais complexo. São vários pensamentos sobre um mesmo assunto, são várias possibilidades sobre uma mesma técnica. Por onde que nós vamos abarcar? Como que nós vamos consolidar todo esse pensamento? E é isso que a gente estamos pensando nessa produção dos trabalhos. Esse é um outro trabalho que fica bem evidente, todo o percurso de criação criativo do grupo, porque na proposição inicial, um artista fez uma proposição de umas máscaras em látex, que surgiu depois para um totem, esse totem virou uma outra ideia, porque a gente percebeu que a gente não teria tempo e força para poder concretizar todo esse trabalho. Então ele vai se desdobrar em um outro trabalho que aí sim se hibrida com com um outro trabalho de um outro artista e eles fundem no trabalho que foi apresentado para vocês no vídeo. A gente concretizou esse trabalho, então finalizou ele em 3 vídeos, Interfaces da Serra, ato 1, ato 2 e ato 3, vão ser apresentados aqui no congresso também. Então a gente a gente está tentando fazer o registro desse processo de criação coletivo, onde cada ideia, a gente fazendo esse rastreamento de onde surgiu essa ideia inicial, e essa ideia inicial vai se desdobrando em várias outras, chegando num ponto que a gente não sabe mais de quem que era essa ideia, de tantas hibridações que elas vão ocorrendo, né? Porque uma ideia surge com uma outra ideia, que se desdobra numa terceira, que a hora que a gente vai para a prática, essa prática o material nos provoca para uma outra área e a gente vai tendo esses desdobramentos. Eu só vou trazer 2 pensamentos aqui, que é o que enfatiza e sintetiza um pouco o nosso trabalho sobre o projeto, que é uma fala da Feiga e uma fala do Parson. A Feiga vai falar o seguinte: os processos intuitivos ocorrem de modo não conceitual, são processos de forma. Quando se intui-se uma forma expressiva, isto é, não se trata de definir um fenômeno por meio de noções intelectuais, mesmo quando se trata de matérias abstratas, de pensamentos ou palavras. A ação, abrangendo o intelectual, é mais ampla. Ao intuir, procura-se alcançar um novo modo de ser essencial do fenômeno, através de estruturas que se configuram dentro da materialidade específica desse fenômeno. Portanto, os componentes podem ser conceituais ou sensoriais. Nesse preciso sentido, a forma não traduz, ela é capaz, ela capta o mais exclusivo do fenômeno, porque jamais se desvincula da matéria em questão. E aí o Parson vai complementar com a gente falando o seguinte: a condição do tentar é uma união de incerteza e orientação, em que a incerteza não está nunca tão abandonada que ignore outro recurso, além do acaso, e a orientação não é nunca tão precisa que garanta o êxito. Trata-se de uma condição em que não há outro guia senão a expectativa e essa esperança do sucesso. Mas essa expectativa e essa esperança conseguem ser um guia eficaz, porque a expectativa se faz operativa como adivinhação da descoberta. E o êxito, embora sendo apenas o objeto de uma esperança, exercita uma verdadeira e própria atração sobre as operações das quais será o resultado. Pessoal, é isso que nós estamos pensando, é isso que nós estamos tentando discutir um pouco nesse artigo. Espero que a gente consiga ampliar um pouco mais essa discussão no encontro. Muito obrigado. A gente se encontra. Até lá. Valeu.